Assim que você encontrar, se for possível, com reverência à palavra de Deus, eu peço que você se coloque de pé. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 56, será feita a leitura. Evangelho escrito por Lucas, Lucas que era historiador, Lucas que tinha como profissão a medicina, ele era médico. Ele narrou esses fatos para ter a certeza se Teófilo tinha aprendido de maneira correta. Teófilo, nós não sabemos se é um homem, se é uma comunidade, se é um povo, enfim. Nós sabemos que foi direcionado a alguém. E, portanto, para ter certeza se foi aprendido de maneira correta, nós vemos aqui Lucas, ele escrevendo, né, o seu evangelho e falando a respeito da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrando também a história que contextualiza toda a sua vida e sua trajetória neste mundo. Dá até para cantar, né, essas passagens, né? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 48, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para a casa. Feche sua... Pode se assentar, perdão. Continue com a sua Bíblia aberta. Tá? Nós vamos voltar a ler. O que nós acabamos de ler é conhecido como Cântico de Maria. E que maravilha de cântico, né? Algo lindo. O que levou Maria a entoar esse maravilhoso cântico? Para que a gente possa entender com profundidade, será necessário contextualizar a história. Por qual razão ela entoou esse cântico? E a história nos fala que Maria estava certo dia em sua casa, quando ela recebe a visita de um anjo que faz um anúncio a ela. Esse anjo chamado Gabriel anunciou a Maria que ela ficaria grávida de um menino, e o nome que ela deveria colocar nesse menino é Jesus. O anjo também anunciou a Maria que este filho seria grande e também seria chamado Filho do Altíssimo e que o seu governo seria eterno. Diante dessas palavras anunciadas pelo anjo, o texto bíblico nos conta que Maria foi tomada por uma mistura de sentimentos. E esse detalhamento do Evangelho reforça a profissão de Lucas, porque ele detalha com precisão os sentimentos que dominou a vida, nesse momento, a vida de Maria. O primeiro sentimento que nós notamos em Maria foi o medo. Se nós voltarmos um pouquinho no versículo 30, Lucas, ele vai dizer que o anjo disse a Maria: não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. No instante da saudação do anjo a ela não entendeu, ela ficou confusa. E naquele mesmo instante ela ficou assustada, tomada por um medo. Diante disso, nós vemos um segundo sentimento na vida, neste momento em Maria, que é a dúvida. No versículo 34 agora, Maria, ela vai perguntar ao anjo: como vai acontecer isso? Como que eu vou ficar grávida sendo que eu sou virgem? Ou seja, ela tem uma dúvida. E diante desta dúvida, uma dúvida sincera, o anjo respondeu a Maria. Acompanhe comigo no versículo 35. O anjo fala assim a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.
Nesse momento, tudo era obscuro. Em sua vida, até o momento, era apenas uma promessa. E o anjo, ele continuou falando a Maria. No versículo 36, olha o que o anjo fala a Maria. Também Isabel, aquela que diziam ser estéril, sua parente Isabel, ela já está no 6º mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. Observem comigo, irmãos, que o anjo, no versículo 36, ele faz uma afirmação. O anjo afirma que Maria, que Isabel, prima, no caso de Maria, já estava grávida e que já estava no 6º mês de gestação. Diferente dos nossos dias, Maria não tinha um WhatsApp, não tinha um telefone para confirmar: alô, Isabel, tu está grávida mesmo? Nada disso. Portanto, para Maria, naquele momento, não havia nada de concreto, era apenas uma promessa. Mesmo assim, o texto bíblico vai falar que Maria decidiu acreditar. Então respondeu Maria no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Neste episódio de Maria, algo importante nós aprendemos. No momento em que não havia uma resposta visível, nós vemos Maria com uma dúvida sincera. E com isso nós fazemos uma aplicação para a nossa vida. Existem situações em nossa vida que nós não encontramos uma resposta clara. Tudo é nublado, tudo é escuro. Diante da ausência de respostas, é natural que somos conduzidos a dúvidas sinceras que surgem no nosso coração. Então, o que nós podemos fazer diante de dúvidas sinceras? Olhando para a atitude de Maria, nós aprendemos que, em primeiro lugar, quando o nosso coração ele é tomado por dúvidas, nós precisamos recorrer à palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Nós notamos que Maria creu naquela promessa. Maria creu naquilo que o anjo estava falando. Maria creu que aquele anjo era enviado por Deus, anunciando a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos saber qual é a nossa identidade, ou seja, quem nós somos em Jesus Cristo. Maria crê na mensagem do anjo, mas também nós notamos que Maria sabe quem ela era diante de Deus. Observe comigo o que ela fala no versículo 38. Ela fala assim: sou serva do Senhor. Olha que coisa mais linda, sou serva do Senhor, portanto, sendo serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, Maria está dizendo assim: eu sirvo a Deus, eu conheço da sua bondade, da sua fidelidade, portanto, seja feita a vontade dele sobre a minha vida. Infelizmente, de modo geral, nós temos enfrentado uma crise de identidade. Muitos crentes não sabem o básico em relação à sua identidade a Jesus Cristo. Lamentável, muito triste, mas é uma dura realidade. Igrejas estão lotadas de pessoas que não sabem o básico da sua fé, de quem são na pessoa de Jesus Cristo. Maria, ao declarar, sou serva do Senhor, eu diria que isto é o básico, que todo cristão deveria saber. Que Deus é Ele e nós somos servos. Talvez você pense assim: puxa, estou livre de cair nesse erro. Talvez não. Nós temos visto pessoas dentro de igrejas usando uma linguagem assim nas suas orações. Eu determino que o Senhor cure, que o Senhor prospere. Olha, Senhor, eu jejuei 30 dias para que o meu casamento fosse restaurado. Eu determino agora que ocorra uma mudança. Eu estou no meu direito porque eu sou dizimista, e o Senhor sabe disso. Irmãos, nós cremos que Deus, Ele atende às nossas orações. Nós cremos que Deus tem poder para curar, para transformar, só que tem um detalhe: tudo que acontece é baseado na vontade dEle, e não na nossa vontade. É interessante que pessoas se dirigem a Deus em oração como Senhor, mas trata a Ele como servo.
É interessante que na oração eles falam assim: Senhor, eu determino que o Senhor faça. Olha que interessante. Ouvindo, soa até algo religioso, com uma determinada reverência, porque está falando, Senhor, mas logo em seguida fala, eu determino que o Senhor faça. Ou seja, com os seus lábios declara algo, mas com a postura da sua oração revela outro, tratando o Senhor como servo. E o que dizer das músicas na hora do louvor? Letras que não exaltam a Deus, mas letras que colocam o homem como centro do culto. Lamentável, porém é uma triste realidade que acontece em nossos dias. Isso revela que não sabem quem Deus é e muito menos sabem quem eles são. Tratam Deus como servo, tratam Deus como funcionário, tratam Deus como Papai Noel, tratam Deus como gênio da lâmpada, tratam Deus como Severino, não tratam a Ele como Senhor. Imagine comigo, e agora eu gostaria que você prestasse bem atenção e fizesse uma análise do seu coração, não respondesse em voz alta, mas respondesse para você mesmo, tá bom? Depois dessa ilustração, imagine comigo, você sendo convidado para participar de um evento maravilhoso, com tudo pago, alguém pagou para você. E este evento é na Casa Branca. Imagine comigo você sendo convidado a participar de um evento com o presidente dos Estados Unidos, a maior autoridade global deste mundo. E nesta reunião está Donald Trump, está o jogador Cristiano Ronaldo, a música daquele ambiente está sendo cantada por Bruno Mars. Neste evento está reunido outras autoridades e famosos, e aquela mesa, aquele banquete. E a pergunta que eu faço para você que está aqui, me ouvindo, está me assistindo, você faltaria deste evento? Seja sincero na sua resposta. Responda para você mesmo. Provavelmente não. Você não faltaria. E por qual razão você não faltaria? Está tudo pago. Que honra será estar com esse pessoal. Você atrasaria neste evento? Jamais. Porque atrasar em um evento assim seria falta de consideração com o anfitrião. Não é verdade? Seria falta de consideração com aquele que pagou tudo. Você iria com qualquer roupa? Claro que não. Eu tenho certeza que cada um que aqui está, eu falando de mim, eu usaria a minha melhor roupa. Eu fico imaginando as mulheres no espelho. Amor, tá bem? Tô bonita? O que você achou? Essa roupa está apropriada para esse evento? Será que eu vou chamar muita atenção? Será que eu vou escandalizar o ambiente com a minha roupa? Você ficaria alegre estando num ambiente assim? Ou triste na presença deles? Gente, eu estaria muito feliz. Ia ficar parecendo aquele bobo da corte. Até uma película branca eu ia colocar. E em relação ao horário? Você ficaria olhando para o relógio? Ai, será que vai acabar? Você estaria pensando, tomara que não acabe. Vocês sabem que quando nós nos reunimos aqui, nós estamos diante de um rei. E o nome desse rei é Jesus Cristo. E a pergunta que eu lanço a vocês é, por que nós não temos um empenho maior quando nos reunimos diante da presença dele? Jesus Cristo não é o nosso Senhor. Jesus Cristo não pagou um alto preço para que a gente pudesse participar do banquete da ceia. Dizemos ser servos do Altíssimo, mas as nossas ações demonstram que nós tratamos Ele como qualquer um. A geração nossa é uma geração sem reverência. Não existe um sentimento de profundo respeito ou admiração por Deus.
Ser servo de Deus está ligado a um compromisso profundo, incondicional e diário com Ele. Muitos ímpios sabem que eu sou pastor. E sempre quando um cristão dá um mau testemunho, tem um ímpio abençoado que me procura para dizer assim: aquele crente é uma vergonha. Pastor, você viu a rede social daquela mulher? Ela curte coisas que não condiz com a fé cristã. Não condiz com aquilo que vocês pregam. Eu já escutei algo assim: aquela irmã da sua igreja, ela é insuportável. Eu falei, Deus do céu. E eu fui verificar. E me deu um alívio que não era da nossa comunidade. Ufa! Enfim, mas não importa a placa de igreja. Ela é de outro lugar, mas ela pertence ao corpo. E com a atitude dela, Deus não está sendo glorificado. Quando um ímpio me procura, eles me procuram porque eles querem que eu faça algo. O que eu posso fazer é apenas exortar ou chamar a atenção quando é um membro que pertence à comunidade pelo qual eu sou líder. Mas eu não tenho capacidade de mudar o coração. Eu não tenho a capacidade de trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nós precisamos entender que a nossa vida, todo o exercício dela, está diante do Rei. Nós aqui estamos diante do Rei. Uma autoridade infinitamente superior à autoridade dos Estados Unidos, seja qualquer outra autoridade. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa deixar de ser religiosa, a ponto de cultuar a Deus somente dentro desse ambiente. E transpassar essas paredes e cultuá-lo com a nossa vida, cultuá-lo com a nossa família, com o nosso descanso, com a nossa diversão, com o nosso trabalho, com nossos estudos. Pastor, mas como que eu vou cultuar Deus no meu trabalho? Trabalhe com alegria, seja correto. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus e não para o homem. Não chegue atrasado. Não minta. Não importa se o seu patrão é um demônio. Faça do seu trabalho um exemplo. Exerça a sua profissão com excelência. Ah, mas como que eu cultuo a Deus na minha família? É quando você ama sua esposa como Cristo amou a igreja, quando você é fiel a ela, quando você ama de fato ela, quando você trata a sua esposa como uma rainha, como uma princesa, quando você, mulher, é submissa ao seu marido, quando você entende o seu papel dentro do seu lar, quando você é um pai, uma mãe que doutrina os seus filhos no caminho do Senhor, ensinando o caminho, quando você é um pai ou uma mãe que não só fala, mas é um testemunho vivo, é um exemplo de vida. Isto é cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é estar aqui e ser um caloteiro, um mentiroso, um fofoqueiro na sociedade. Ser um cristão que cultua a Deus em todos os lugares é um cristão que escorrega e peca, mas é um cristão que se arrepende e deixa o pecado, que se posiciona. Isso é cultuar a Deus além dessas quatro paredes. Cultuar a Deus é ter reverência. É entender que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos diante do Rei. E essa ilustração eu conto para que você possa refletir a respeito do seu coração. O terceiro sentimento que nós vemos presente na descrição de Lucas, ao falar a respeito do cântico de Maria, é a alegria. A alegria que se inicia primeiro vendo a mudança em seu corpo. Todo mundo sabe que uma mulher na gestação muda completamente seu corpo. E eu fico imaginando a barriga de Maria crescendo e ela visualizando aquilo. Ela vendo o milagre com seus olhos. E depois,
ela indo visitar a sua prima Isabel, acontece a confirmação das palavras do anjo naquela visita. Tudo que o anjo havia falado, Maria visualiza com os seus próprios olhos. Maria, sendo prima de Isabel, ou seja, uma pessoa próxima, ela sabia da impossibilidade da sua prima ter um filho, pois a Isabel tinha uma idade avançada. Humanamente dizendo, era impossível alguém estéril, pois aqui o texto bíblico é muito claro, Isabel era estéril, poder dar filhos. O anjo, ao fazer o anúncio, ele afirmou, dizendo a Maria, que naquele momento que ele estava anunciando a ela, que ela daria um filho, naquele momento Isabel, a sua prima, já estava de 6 meses de gestação. No versículo 36 fala, a afirmação do anjo impulsionou a Maria. E nós vemos isso claramente no texto bíblico. Maria sendo motivada pela fé e a alegria de partilhar aquilo que Deus havia feito na sua vida. O texto diz no versículo 39, vejam comigo, que ao ouvir o anjo, Maria apressadamente foi para uma região montanhosa da Judeia, ou seja, no local onde sua prima mora. Nós vemos aqui que a pressa de Maria foi uma resposta de fé à palavra de Deus anunciada pelo anjo. E de prontidão, com atitude, ela seguiu viagem até a casa da sua própria prima. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Primeiro ponto que eu fiquei pensando, isso é apenas uma inferência, né? Inferência. Eu acredito, no meu particular, que no momento em que o anjo estava falando sobre a gravidez da sua prima Isabel, eu acredito que naquele momento o anjo despertou algo que 99% das mulheres têm, a curiosidade. Por isso dá pressa. Por isso que ela não me deu esforço. Porque naquele momento, talvez Maria ficou pensando assim, não pode ser, ela é estéril. Isabel tá velha, mas eu preciso ver para crer, né? Uma inferência. O texto bíblico fala que ela, ao ouvir, ela creu, tá? Voltando ao texto, eu fiquei imaginando a cena, mesmo com as mudanças no corpo causadas pela gestação, nós vemos que Maria ela não mediu esforços e seguiu uma viagem muito longa. Os estudiosos falam que foi cerca de 140 a 150 quilômetros a distância. Portanto, foi uma distância muito longa. Então, nós vemos que Maria chegando ali na casa da sua prima, eu fico imaginando a cena, ela batendo na porta. Isabel, 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 aqui é a sua prima Maria. E naquele momento em que Isabel abre a porta, Maria se depara com uma mulher, com a sua prima, que até então era vista como uma mulher estéril, considerada estéril. Ela visualiza aquela mulher com aquele barrigão mais lindo, grávida, conforme o anúncio do anjo. E o texto fala que Maria, naquele momento, ao saudar a sua prima Isabel, algo extraordinário acontece. Isabel e seu filho são cheios do Espírito Santo. Transbordante do Espírito Santo, Isabel exclamou em alta voz, versículo 42 vai dizer, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Irmãos, versículo 43, observe comigo. Isabel chama Jesus de Senhor, ou seja, existe um reconhecimento. E a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que é somente por ação do Espírito Santo que alguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Em outras palavras, é somente através do Espírito Santo que o ser humano pode reconhecer o senhorio de Jesus. É somente através do Espírito Santo que o ser humano pode reconhecer Jesus como Deus. E nesse momento aqui nós vemos Isabel reconhecendo Jesus como Deus. Ela fala assim para Maria, como pode eu ser tão agraciada a ponto da mãe do meu Senhor me visitar? Portanto, com o coração transbordando pelo que Deus fez,
pelo testemunho vivo que Maria estava vendo, Maria entoou um cântico ao Senhor. O que eu percebo nesse cântico é uma alegria, é um entusiasmo. No versículo 46, Maria, ela fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela faz isso com alegria. Acredito que todos observaram, ela fala assim: minha alma, o meu espírito. Aqui Maria está falando da totalidade daquilo que constitui o ser humano. Ela está dizendo assim: na minha totalidade, tudo aquilo que me constitui, adora ao Senhor, engrandece ao Senhor. Mas não é só alegria. Nós vemos aqui nesse cântico de Maria uma profundidade teológica em suas palavras, que revelam aspectos centrais da sua fé. Possivelmente essa declaração de Maria, ela foi influenciada pelo Salmo 34, pelo Salmo 103, pelo cântico de Ana que nós fizemos aqui a abertura, em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E quando nós analisamos o cântico de Maria, nós vemos uma semelhança com a adoração de Ana. Portanto, nós percebemos o quê? Que a palavra de Deus norteou não somente a vida de Maria, mas também a sua adoração. Norteou também o seu louvor. Isso é claro. E isso é muito importante para nós. As letras das músicas cantadas na igreja, no momento do louvor, ela diz muito sobre aquilo que nós cremos. Quando você visita uma igreja, já no momento do louvor, você consegue discernir o que aquela igreja crê, o que aquela igreja acredita. Já no momento do louvor, no momento da oração, em seu cântico, Maria demonstra ser uma mulher de profunda fé e conhecimento teológico. Ao cantar: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa declaração de Maria é um reconhecimento como Deus é grande, o único que deve ser exaltado e honrado. Maria, ao declarar minha alma, o meu espírito, ela está dizendo que é a sua totalidade. E quando falo totalidade, são os seus pensamentos, são os seus movimentos, é o sentir, as suas emoções, o querer, o constituir, tudo que constitui o ser humano adora ao Senhor. Tudo que constitui a Maria como mulher adora ao Senhor. É isso que ela está dizendo. Maria nos chama a atenção quando ela diz assim que Deus é o seu Salvador, no versículo 46. Ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por qual razão ela declarou Deus como meu Salvador? Existem duas situações que revelam a razão dessa declaração. A primeira situação é que Maria estava profundamente consciente da sua condição humilde. Ela era a esposa de um carpinteiro, vivia em uma periferia, morando em um lugar simples, alguém que jamais a sociedade ia imaginar que Deus faria dela um objeto para algo extraordinário, ou seja, uma mulher improvável. O reconhecimento de Maria é muito claro nesse ponto. Porque nós vemos lá no versículo 48, ela falando: pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha que interessante, ela fala assim: pois atentou para a humildade da sua serva. Por isso nós entendemos. É como se ela dissesse assim: puxa, Deus me escolheu entre tantas pessoas, eu que vim de um lugar tão humilde, sem condições nenhuma, mas Deus com a sua graça me escolheu. E isso, irmãos, é maravilhoso. A segunda situação é que naquela visita do anjo a Maria, o anjo diz a ela que o nome que ela deveria colocar é o nome de Jesus. Aqui Lucas não fala, mas quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver que Mateus ele vai colocar o significado, vai colocar o propósito pelo qual ela tem que colocar o nome de Jesus. Acompanhem comigo. Mateus 1, 21. Você deverá dar-lhes o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Portanto, nós entendemos que Maria, ela reconhece que o nascimento de Jesus não é simplesmente para salvar um povo, mas é para salvar ela também. Portanto, nós entendemos que Maria, naquele momento, ela reconhece o seu estado pecaminoso e que também ela necessita de salvação. Importante ressaltar, irmãos e irmãs, que nesse cântico nós vamos ver Maria exaltando os atributos de Deus. Ela exalta o poder de Deus, o chamando de poderoso, enaltece a sua santidade. Acompanhem comigo o versículo 49. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Pulando agora para o versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Existem duas razões para que Maria engrandecesse o nome do Senhor. A primeira, Deus fez dela uma mulher simples. Ser a mãe do Messias, no que se diz a respeito à sua natureza humana. O segundo ponto, irmãos, Jesus, ele foi gerado em Maria pela obra do Espírito Santo. Isso é um milagre extraordinário. E dá para a gente usar um termo que é usado, e eu vou usar esse termo emprestado da biologia, que é conhecido por partenogênese. Ou seja, uma concepção sem a fecundação de um óvulo feminino por uma célula masculina. Ou seja, esta obra extraordinária no ventre de Maria foi feita uma fecundação sem espermatozoide. E isso é incrível, irmãos. Isso é algo que a ciência não consegue explicar. O que eu quero dizer é que Maria não teve relações com José. Sua concepção, o ato de se formar aquela criança no seu ventre, foi um ato direto e total de Deus sobre o seu ventre. Maria foi apenas uma portadora. Ela foi apenas um meio pelo qual Jesus, em sua natureza humana, foi gerado. De um modo misterioso que nós não encontramos um termo científico para dizer, humanamente dizendo, o que isso significa. O que nós podemos dizer e atribuir é que essa obra é exclusiva de Deus. Uma obra precisa, perfeita e pura. O Verbo se fez carne através do ventre de uma mulher pecaminosa. Detalhe, que não o contaminou. Ao contrário disso, ela declarou que Ele é santo. Nesta ação misteriosa de Deus, no ventre de Maria, Maria sendo virgem, mesmo mediante essa ação, ela continuou sendo virgem. Mesmo após o nascimento de Cristo, ela permaneceu virgem. Só que essa virgindade, ela teve um fim, e ela se perdeu com o tempo. Segundo a história, ela se casou com José e teve mais filhos. A Igreja Católica Romana, ela, em sua confissão de fé, eles creem na virgindade perpétua de Maria. Irmãos, isso é um erro grotesco. Por qual razão? Porque a Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 13, no versículo 55, vai dizer que Maria teve outros filhos com José. Vai dizer que Jesus teve outros irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. O texto bíblico fala assim: não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Portanto, é um equívoco, é um erro grotesco por parte da Igreja Católica Romana em acreditar que Maria continua virgem. Voltando ao cântico, nós vemos também que Maria exalta a misericórdia de Deus. No versículo 55, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Aqui ela se refere a um Deus que se compadece do miserável, assumindo a dor do outro e trazendo para si essa dor, como se fosse a sua própria dor. Empatia. Maria conhecia muito bem a sua condição, a sua realidade. Portanto, para ela, a ação de Deus sobre a sua vida era um ato de bondade, misericórdia e graça. Nós vamos ver também que Maria reconhece a ação soberana de Deus
declarando no versículo 55 e 53: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Irmãos, vou pedir para que fique aqui essa passagem. Nos versículos 52 e 53, nós vemos um contraste entre soberbos e humilde. No versículo 52, Maria está exaltando a Deus pelos seus feitos na história. Por quê? Porque ela fala assim: derrubou o governante dos seus tronos. Na história bíblica nós encontramos vários exemplos, como por exemplo, quem que Deus derrubou do seu trono? Saul. Em seguida, no seu cântico ela fala assim: mas exaltou os humildes. Dando sequência à história de Saul, Deus derruba esse governante soberbo e exalta quem? Davi. Um simples pastor, que nem o seu próprio pai o reconhecia como alguém forte, alguém que poderia dar alguma coisa na vida. Se todos lembrarem, quando o profeta Samuel vai até a casa do seu pai, ele pega os seus filhos, de porte físico, né? Forte, belo, bonito, e está lá, Davi, pastoreando as ovelhas. Então nós vemos aqui Maria, né? no seu cântico, exaltando os feitos de Deus na história. Mas em específico no versículo 53, nós vemos uma declaração com uso de uma linguagem simbólica real. É um significado que vai além de uma linguagem literal, e eu vou explicar. Maria, ao dizer que Deus encheu de coisas boas os famintos, faminto é aquele que tem fome. Simbolicamente, a palavra faminto representa muito mais do que uma fome física. Nós sabemos que Deus provê para aqueles que têm fome física o alimento sólido. Deus pode fazer isso. Mas não é somente isso que Deus faz. Deus também mata a fome espiritual daqueles que têm fome, concedendo a eles salvação. Em seguida, ela diz que Deus despediu de mãos vazias os ricos. O rico aqui usado por ela é também alguém que vai além da riqueza material. O rico aqui usado por ela simboliza os soberbos, pessoas autossuficientes, pessoas cheias de si mesmas. São pessoas que não sentem a necessidade de Deus. A estes, no seu cântico, Maria declara que Deus despede a eles de mãos vazias. Ou seja, Deus não concede salvação a eles. A conclusão desse versículo 53 é de que Deus concede a salvação para aqueles que reconhecem a sua fome espiritual e rejeita aqueles que confiam em si mesmos. E é interessante que eu estava refletindo sobre esse ponto, como o cerne do seu cântico, ele está enraizado naquilo que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos no Sermão do Monte, quando ele fala assim que bem-aventurados são os pobres de espírito. Se encaixa muito, demais. Porque só é alcançado pela graça de Deus aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua incapacidade de se achegar a Deus, aqueles que reconhecem a sua miséria diante do autor da vida. E aqui nós vemos Maria finalizando o seu cântico louvando a Deus, louvando a fidelidade de Deus. No versículo 54, 55, no seu cântico ela vai dizer assim: ajudou o seu servo Israel. Em outras traduções está o seu servo Jacó, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Nós vemos aqui que Maria tem conhecimento bíblico. Ela tem conhecimento de tudo o que está acontecendo. E com certeza ela tem consciência de que essa maravilhosa obra pelo qual Deus está fazendo com que ela participe é o cumprimento da promessa feita no passado. Da promessa feita ao povo de Israel no passado pelos profetas Malaquias, Jeremias e Isaías.
Eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, lembrando da passagem de Deus falando por intermédio do profeta Isaías, quando ele fala assim, que nasceria da mulher, de uma virgem, de uma adolescente com entre 15 a 17 anos, uma criança, e o nome dela seria Emanuel. Eu fico imaginando a cabeça dela. Será que sou eu essa virgem? Né? E nós vemos que através das palavras do anjo ali, Deus usando a vida do anjo, isso fica muito claro, fica muito nítido na vida dela. E nós vemos isso com o seu cântico. Com o cântico nós vemos o reconhecimento de que Deus prometeu, mas Deus cumpriu com fidelidade a sua promessa. E o texto bíblico fala no versículo 56, que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Provavelmente ela ficou na casa da sua prima, ajudando ela por questões da sua idade, e fazendo o cálculo aqui, é bem provável que ela só voltou para sua casa depois que nasceu o filho da sua prima, João Batista. Com o Cântico de Maria, nós aprendemos 3 coisas fundamentais sobre o cantar, sobre o louvar. O primeiro ponto, um louvor bíblico, ele não se baseia em sentimentos vagos, ele é totalmente bíblico. Eu acredito que todos aqui observaram, prestaram atenção. O cântico de Maria, do seu começo ao seu fim, ele é todo bíblico. Existe uma base bíblica. E com isso nós vemos aquilo que está no coração de Maria, pois aquilo que nós falamos, declaramos, oramos, é aquilo que de fato norteia o nosso coração. Portanto, nós aprendemos que a palavra do Senhor não somente norteou a adoração, o louvor, mas norteou a vida de Maria. O segundo ponto, não existe sequer uma palavra voltada ao homem no seu cântico. Em nenhum momento nós vemos Maria atribuindo uma ação ao anjo, uma ação a uma figura profética do Antigo Testamento, não. É tudo exclusivamente sobre Deus, sobre o caráter divino de Deus. E o terceiro ponto, no cântico de Maria nós vemos que é um cântico didático que nos ensina. Irmãos, eu poderia falar muito mais. Ela fala aqui de Abraão. Nós aqui, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos cumprimento de uma promessa que Deus fez para Abraão. Nós vemos aqui que esse cântico é didático, nos ensina, porque ela canta sobre os feitos realizados de Deus. Tudo concreto. E o que nós poderíamos aplicar para a nossa vida de igreja? Que o cântico aqui na igreja, ele tem que ser bíblico. Que o cântico aqui da igreja não pode ter espaço para sentimentos vagos, vazios. Que o cântico aqui da igreja não pode ser para você, não pode ter o homem como centro. Que o cântico aqui na igreja, ele tem que ser didático, ele tem que ter como prioridade o ensino para a igreja. Conduzir a igreja a lembrar dos feitos do Senhor no passado. Que o cântico na igreja tem que ser um cântico cristocêntrico, que aponte para Jesus Cristo. Que o cântico aqui da igreja tem que ser um cântico comunitário, em comunidade alegre, com entusiasmo. Por quê? Por qual razão estou falando isso? Porque aqui é muito claro, Maria, ela cantou com alegria. A minha alma engrandece ao Senhor. E essa tem que ser a regra da nossa adoração no momento do louvor, no culto, com alegria. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que Deus foi ao encontro de uma mulher, de uma improvável, Deus foi ao encontro de você, um improvável. Deus foi até a sua vida, lhe concedendo salvação. Portanto, a totalidade do que nos constitui como ser humano deve adorar a Deus, porque Ele é o nosso Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra. Se alegrar, oh glória, porque eu sou salvo. Não entre aqui como derrotado, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo fez você mais do que vencedor. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lembrando aos irmãos, que essa alegria, ela não depende das circunstâncias. E por que eu falo isso?
Porque Maria estava a um ponto da humilhação. Estava a um ponto a ser deixada sozinha, porque pela cabeça de José, espera um pouquinho, a barriga da minha esposa está crescendo, eu não fiz nada com ela. Opa, espera aí. Mas Deus é maravilhoso. Deus enviou um anjo até José falando, calma José, não vai abandonar ela não, porque a barriga está crescendo porque é obra do Espírito Santo. Deus tem um propósito no ventre da sua mulher. Maria, através do seu cântico, exalta a Deus. Pois, apesar dela, assim como nós, apesar de nós, apesar dela, Deus fez com que ela participasse da obra de Deus como serva. Como serva, ela concedeu o primeiro ambiente humano que acolheu e nutriu o nosso Salvador. E refutando uma doutrina católica romana, ela não participou da redenção. Ela não é a redentora. Redenção é uma obra exclusiva de Deus. Só em Jesus Cristo a humanidade pode ser salva. Só em Jesus Cristo a humanidade pode receber o perdão dos seus pecados. Só em Jesus Cristo o ser humano pode ser chamado de filho de Deus. Assim como Cristo chamou os seus discípulos a participarem da sua obra neste mundo como servos, Jesus nos chama a participar da sua obra como filhos, como servos. Irmãos, e que coisa maravilhosa. De uma improvável, Deus fez algo extraordinário. Foi da vontade de Deus que Maria participasse. E é da vontade de Deus que nós participemos da sua obra. Foi da vontade de Deus que os discípulos participassem da sua obra. A redenção não tem mérito humano algum, mas é obra de Deus. Eu finalizo essa pregação compartilhando com vocês o testemunho do nosso irmão Daniel e Patrícia. E eu confesso que o testemunho deles é algo que já fazem, acho que 7 meses que tem feito refletir a respeito de participar da obra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Gênesis, algo muito simples. Deus, ele cria Adão e fala assim para Adão, Adão, eu quero que você coloque o nome nos animais. E ali Adão coloca o nome dos animais. E a pergunta é, por que Deus já não colocou o nome? Porque o desejo de Deus é que o homem participasse da criação. E quando a gente vai seguindo a história, nós percebemos que Deus é do agrado dele que o ser humano participe da sua obra. Quando Jesus fala assim, toda a autoridade é me dada, e fala para os discípulos, vão e façam discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque é do agrado dele que esse privilégio dado aos homens, eles possam participar de pregar o Evangelho. E isso é um privilégio. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, porque ele é poderoso. E se pensando sobre essa pregação e pensando sobre aquilo que eu tenho refletido a respeito do testemunho do Daniel, da Patrícia, eu me lembro que o pastor Eduardo tinha colocado no grupo, na membresia, sobre um lar que acolhe crianças. E ali, ao colocar nesse grupo, o grupo da membresia, o Espírito Santo tocou no coração dos nossos irmãos. E assim eles fizeram a inscrição e começaram a passar por todo um processo para estar cuidando de uma criança. E como funciona esse processo? Não é adoção. É um lar que tem crianças abandonadas com inúmeras histórias tristes, cada criança com uma história terrível. E pessoas se colocam à disposição, se inscrevem, passam por um processo, passam por psicóloga, passam por todo um processo que eles exigem. E ali essas crianças ficam durante um ano, ficam durante um tempo com essa família, sendo cuidada. E assim, foi colocado no grupo da membresia, o Daniel e a Patrícia se colocaram à disposição, e eles
passaram por todo o processo, e até então, o desejo deles era cuidar de uma criança de 6, 7 anos. Se eu estiver enganado, pode levantar a mão para me corrigir, tá bom? Estou falando de cabeça. 6 a 7 anos. E eles foram no lar, passando por todo o processo, orando a Deus e procurando por uma criança, né? Deus vai preparar uma criança, nós desejamos uma criança de 6 a 7 anos, só que chegou lá, não tinha criança com essa idade. Tinha um bebezinho de quantos meses? 6 meses? 6 meses? 6 meses. Por que só havia aquela criança? Porque ninguém queria. Todo mundo queria uma criança maior. Pense comigo, o Daniel tem a minha idade, um pouquinho mais velho do que eu. Embora eu aparenta ter 20 anos a menos que ele. Estou brincando, a gente tem a idade próxima. E os filhos já estão com 15, 18 anos. E recomeçar com um bebezinho, não, é muita dificuldade. Vamos procurar 7 a 8 anos e isso é o que todo mundo pensa. E lá nesse lar, tinha um bebezinho, que era a única bebezinha. E eles estavam naquele conflito. Puxa, vamos esperar então, porque o desafio é muito grande, isso, aquilo. E Deus usou uma pessoa improvável. A tia Josi deles. A maioria aqui conhece. Mandou uma mensagem para a Patrícia e falou assim: Patrícia, tive um sonho com vocês. Eu sonhei que vocês estavam com um bebezinho de colo no braço. Ela não sabia de nada. Todo esse processo, eles estavam quietinhos. Eu sabia que eu estava em oração. Muitos irmãos da igreja não sabiam também. E nesse processo, tudo silencioso. Havia muita dúvida por parte deles, que eles compartilhavam comigo. E sempre orando a Deus, pedindo direcionamento. E, de repente, ligou uma pessoa improvável. A tia Josi. Sonhei que vocês estavam com um bebezinho no colo. Ali foi a confirmação de Deus. E assim eles decidiram. Pegaram essa criança. Já está indo para 8 meses que estão com a criança, cuidando dela. Todos aqui nós conhecemos ela. Cresceu, está a coisa mais linda. E essa criança, ela passou por algo muito terrível na vida. Que foi agora, há 40 dias atrás. Ela teve um problema, ela ficou internada. E ela foi curada por um milagre de Deus. Milagre de Deus. Deus usando a vida dos médicos, os medicamentos, usando a vida deles no cuidado. Todo mundo sabe que eu trabalho na área de saúde. E eu confesso que quando eu vi a situação, falei: Deus do céu, só um milagre. Só um milagre. Por qual razão? Esta criança tem uma história muito triste por detrás. E provavelmente os pais são usuários. E todo mundo sabe que na gestação, um usuário, uma usuária, quando usa, afeta diretamente aquela criança. E, portanto, por consequência do uso de drogas, quando eles pegaram, ela já veio com muitos problemas respiratórios. E com esses problemas respiratórios, ela adquiriu uma infecção, irmãos, e por um pouquinho, Deus não tinha levado a ela. Foram dias de choro, dias de tristeza, noites sem dormir, uma luta. E passou. Deus livrou ela da morte, ela engordou, está um bebezinho, a coisa mais linda. E eu refletindo a respeito disso, falando: nossa, como Deus ele é maravilhoso. A respeito do livramento que Deus deu para essa criança. E eu compartilhei com eles aquilo que, mediante a reflexão, Deus tinha falado ao meu coração. Irmãos, Deus, a palavra fala que tudo debaixo do céu existe um propósito. A Bíblia fala que não cai um passarinho do céu se não for da vontade de Deus. Eu trabalhando na área da saúde, eu compartilhei com eles que se esta família não tivesse feito um tratamento para imunidade pulmonar dessa criança, não tivesse dado vitaminas, não tivesse cuidado, se ela não tivesse ganhado peso, ela não estaria aqui. E depois o médico confirmou isso com a Patrícia, que ela não estaria aqui. E nas minhas reflexões, fui levado ao texto. Entre inúmeros textos sobre a vida de José. Todos conhecem a vida de José. Deus preservou a vida
de José, para que através da vida de José, Deus salvasse uma nação. E com isso, refletindo, eu falei, nossa Deus, como Tu és maravilhoso. Ninguém queria essa criança. O Senhor preparou essa família. Não somente para cuidar dela com amor, mas para livrar ela da morte, porque Deus tem um propósito na vida dessa criança. Irmãos, eu fico imaginando daqui a alguns 10 anos, 15 anos, essa menina dizendo assim, dizendo que Deus preparou uma família para que ela pudesse viver. E baseado no texto que nós lemos hoje, eles estão participando da obra de Deus. Não somente para a salvação física, mas eu tenho plena convicção que é para a salvação espiritual dessa criança. E eu fico pensando quantas pessoas passam pela nossa vida e Deus tem nos dado a oportunidade de fazer parte da sua obra. E nós dizemos não. A história dessa criança poderia ter tido um outro fim. Eu tenho certeza que se ela estivesse naquele lar ainda, ela não estaria viva. E Deus preparou. E quando eu olho para a história deles, isso que ainda eles estão vivendo, eu encontro uma base bíblica para isso. E com isso eu vejo que Deus é um Deus imutável, que Deus ele não mudou, que Deus ele pega pessoas que jamais a gente imaginaria. Pega pessoas improváveis para fazer o extraordinário na vida de alguém. Deus usou de uma mulher camponesa, de uma simples mulher, para fazer o extraordinário, não somente no ventre dela, mas para fazer o extraordinário na nossa vida. Porque foi através daquele ventre que Deus nos deu a salvação. E o que eu quero dizer com isso? Que foi através deles que Deus tem dado a salvação para essa criança. Não somente fisicamente, mas eu creio que será espiritualmente. Irmãos e irmãs, Deus tem nos chamado a participar da sua obra. Para participar da obra do Senhor não é ter um cargo na igreja, mas é apenas se colocar à disposição do Senhor e ter sensibilidade à sua voz. Irmãos, e vocês não sabem da maior. Eu até salvei aqui o áudio. E eles me deram autorização para estar partilhando com vocês o testemunho. E também está mostrando para vocês o áudio. Deixa eu só ver se esse áudio aqui, né? Ó, corrigindo, não foi para a Patrícia, foi para o Daniel, tá? Vou colocar aqui. Eu vou colocar o áudio aqui dela falando. Mas tem um fato muito legal. A Patrícia se reuniu para a família para contar do testemunho, né? E ela não estava lá. E ela ficou sabendo que a Patrícia compartilhou com a mãe, com a irmã, com os familiares, mas ela não estava lá. No outro dia ela ligou brava com eles. Porque que ela foi a última a saber. Tudo bom, meu filho? Então, eu estou passando esse áudio para te contar que eu sonhei 2 dias seguidos com a paz. Primeiro dia eu sonhei que você chamava todo mundo para fazer reunião. E você dizia que a Pati estava grávida. Aí, tudo bem. No outro dia, eu sonhei lá na Pati, eu arrumando as roupinhas dela, do bebê, e ela já com a barriga bem grande. Então, e era uma menina. Então, era isso que eu queria lhe contar, tá bom? Um beijo. Te amo, Dani. Um beijo, te amo, Dani. Irmãos, eu gostaria de estar encerrando essa pregação orando pela sua vida. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Eu tenho acompanhado a vida do Daniel e eu tenho certeza que ele não se envergonha
das vezes que ele compartilhou comigo as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, os seus medos, os seus anseios, a Patrícia também. Irmãos, mas tem algo tremendo, irmãos. Deus, Ele manifesta o seu poder na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, é que Deus manifesta o seu poder. Não estou falando isso para glorificar eles. Estou pegando desse testemunho para glorificar a Deus e para edificar a sua vida, dizendo para você que Deus ainda continua operando. E Ele quer usar a sua vida para estar fazendo algo extraordinário, da sua família para o mundo. Não pense que para Deus usar a sua vida você tem que entrar no seminário. Não pense para Deus usar a sua vida você tem que estar nesse púlpito aqui, não. Não pense para que Deus usar a sua vida você precisa estar com o holofote virado para a sua vida. Deus é o Deus que vai na periferia, que vai em lugares pelo qual a gente nem imagina e pega pessoas que a gente sequer imaginaria, e eu sou prova viva disso, para estar participando da sua obra nesse mundo. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, e eu gostaria de estar orando pela sua vida, agradecendo a Deus, glorificando a Deus. Eu vou pedir para que o Cleito venha aqui, a gente vai estar louvando depois. Cleito, os meninos, vem todo mundo aqui. Mas eu gostaria de orar pela sua vida, para que nesta manhã você se reconciliasse com Deus, para que você dissesse assim: Deus, me usa, Deus. Deus, eu quero ter essa sensibilidade de poder, Deus, participar da tua obra. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem me feito ver. Deus, eu sou um privilegiado de poder participar da vida do Daniel e da Pati. Deus, eu sou um privilegiado de participar de outras histórias aqui. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Ai, Deus, obrigado por eu não cair em choro nessa pregação. Obrigado, Deus, por eu conseguir me manter emocionalmente. Porque é uma história que mexe profundamente com o meu coração. O Senhor usou Maria, o Senhor usou os discípulos, usou Paulo, usou Pedro. O Senhor tem usado anônimos que nós não conhecemos. Eu também sou improvável, Deus. Nasci em um lar sem nenhuma instrução educacional. Tudo eu aprendi depois de velho. Mas o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu sei que o Senhor escolheu os seus filhos dentro do ventre da sua mãe. O Senhor escolheu a cada um que aqui está desde o ventre das suas mães para participar da sua obra. Seja no trabalho, trabalhando com excelência, seja sendo dona de lar, fazendo com excelência o seu papel. O Senhor tem escolhido pessoas e continuará escolhendo. Deus, e nessa manhã eu oro por cada vida que aqui está. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que se sentem um lixo, que se sentem incapazes em proclamar da Tua palavra, porque eles sabem dos seus pecados,
sabem dos seus medos, sabem dos seus anseios, lutam direto, constantemente contra o pecado e muitas das vezes caem. Mas o Senhor, ó Deus, tem operado no nosso coração, tem nos dado o privilégio e tem nos chamado nesta manhã a participar da sua obra. Deus, desperta o teu povo, Pai, a amar verdadeiramente. Pois se não tiver amor, tudo que nós estamos fazendo, tudo é em vão. Ó Deus, eu não quero uma comunidade, Deus, que faça algo para se aparecer, que seja como um sino que ressoa vazio, mas que eles sejam transbordantes em amor, que tudo que eles forem fazer, eles façam com amor, com alegria, com entusiasmo. Ó Deus, capacita, Deus, os incapacitados. Dá um coração, Deus, de carne, aqueles que têm um coração duro, que têm pecado. Levanta o caído. Restaura aqueles que se encontram feridos. Liberta, Deus, os cativos nessa manhã. Ó Deus, o Senhor tem nos chamado a participar da sua obra. Ó Deus, que nesta manhã, assim como o profeta Isaías disse, eis-me aqui. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor encontre corações famintos pela sua presença, declarando, eis-me aqui. Me usa no meu trabalho, me usa, Deus, nos meus estudos, me usa, Deus, como professor, como engenheiro, como arquiteto, como psicólogo, me usa, Deus, me usa dentro da minha casa, com os meus filhos. Ó Deus, eu quero ser uma luz na sociedade, eu quero ser o sal que influencia e que muda toda uma situação. Ó Deus, eu quero participar da tua obra, Deus. Ó Deus, Deus, nos ajuda na nossa fraqueza e manifesta da tua glória sobre nós. Amém.